Olá, você já imaginou como seria viver a bordo de um barco? E nesse barco dar volta ao mundo navegando? Pois é, eu e meu marido vivemos essa aventura e eu vou te contar como é que ela começou. Quando nós nos conhecemos, ele me contou que tinha esse sonho. Eu achei a ideia absurda, mas como de louco todo mundo tem um pouco, pensei, amadurecemos um pouco mais. E perguntei para ele, o que você deve estar imaginando também, mas com que dinheiro? E não é de ver que ele tinha esse dinheiro, mas como tinha esse dinheiro? Economizando. Durante 23 anos, guardando um pouquinho cada mês, ora mais, ora menos, ora nada. Mas o fato é que conseguiu juntar a importância necessária para nós darmos um tempo nas nossas vidas e realizarmos essa aventura que com certeza nos transformou a forma de ver, encarar e atingir os nossos objetivos. Como foi a nossa circunnavegação a bordo do Tutati? E esse é o Tutatis, um veleiro de 40 pés. A nossa rota começou exatamente a partir de Guaratuba. Nós subimos toda a costa do Brasil, aproveitamos esse período inclusive para treinar um pouco mais, aproveitando que estávamos ainda no nosso país. Quando atingimos já a região do Caribe, já foi um momento de fazermos manutenção no barco, é uma região muito boa para isso, além do turismo, obviamente. Cruzamos então o Canal do Panamá, que depende de muito planejamento, antes da travessia do Pacífico, que demorou 22 dias. Chegando na Polinésia Francesa, ainda depois percorremos as ilhas de Samoa, Fiji, Vanuatu, Nova Caledônia, cada uma com uma cultura totalmente diferente da anterior, e toda a costa da Austrália. Nós estivemos sempre na costa leste, que é a região mais protegida. Passamos 6 meses na Austrália, tempo de invernar por conta dos furacões. Depois, região da Indonésia, Malásia, Singapura, e começamos então a travessia do Oceano Índico. Chegamos depois de 18 dias na África do Sul, estivemos na África do Sul por algum período, fizemos turismo, conhecemos bem a região da África do Sul e cruzamos o Oceano Atlântico. Parece que foi tão rapidinho, mas isso demorou quase 3 anos vivendo a bordo dessa casquinha de nós, como eu costumo dizer, que é uma embarcação perdida num marzão enorme. A vida no mar é dura, obviamente, mas é uma vida simples e extremamente gratificante. Há muitos dias navegando em alto mar, sem ver absolutamente nada de terra ao redor. De repente você se depara com uma costa maravilhosa, com uma topografia, com cores, com cheiros, com uma nova cultura, uma língua diferente. É uma experiência muito interessante. Os desembarques acontecem ou diretamente no pier, quando a gente pode estar numa marina, e essa é uma situação incomum, porque obviamente custa mais caro, mas que às vezes se faz necessária para poder lavar bem o barco, para poder lavar a nossa roupa, para poder ter acesso a algumas facilidades que a marina muitas vezes disponibiliza. E na grande maioria das vezes nós estávamos ancorados em ancoragens, como você pode ver nessa outra foto, e usamos então um bote de apoio para desembarcar e para embarcar quando voltamos para o barco que fica ancorado quando nós vamos à terra. E muitas vezes se desembarca em locais praticamente desertos. E aí é interessante a gente poder comparar o nosso bote de apoio ao lado de uma canoa bem rudimentar, utilizada pelos pescadores locais. O gerenciamento de recursos para quem vive a bordo é uma constante preocupação. Você tem que gerenciar energia, água e alimentação permanentemente. A alimentação, obviamente, foi um capítulo à parte, que eu
tive o maior cuidado como nutricionista, não só de planejar, mas de manter a nossa alimentação super saudável para que estivéssemos nutricionalmente preparados para tudo que precisaríamos enfrentar pelo caminho. A troca de experiências com relação à alimentação sempre foi muito interessante para mim. Aí são situações bem distintas, como na ilha do Caribe, em Granada, e no Oceano Índico, na ilha de La Reunião. Comidas diferentes, línguas diferentes, mas a gente acaba se entendendo quando tem os mesmos interesses. Abastecimento de alimentos, às vezes acontecia através de uma colheita de frutas feita por nós, nesse caso pedalando ao redor de uma das ilhas. Nós colhemos essas vitaminas e minerais que nos abasteceram por uma semana, ou numa das cidades da Indonésia, que nós precisamos de comida e encontramos assim uma alimentação quase que bizarra do local e saímos desse supermercado, na verdade, sem nada, porque eram insetos e frutos do mar que nós nunca nem tínhamos visto. A manutenção do barco não escolhe local. E às vezes são incidentes que acontecem e precisam de reparo quase que emergencial. Então aí na Polinésia nós tivemos que tirar o barco da água. Essa é uma situação sempre muito estressante. O leme do barco precisou de manutenção, então foi muito difícil essa retirada do barco da água, é sempre muito crítico fazer isso. E nesse caso nós continuamos morando a bordo, até porque não tinha outra opção, e subíamos e descíamos através dessa escadinha bem rudimentar aí. Nessa situação também a manutenção de barco, o Zé está no topo do mastro do barco, foi ele que tirou a foto, fui eu que o içei através de uma das nossas catracas e é o que tem que ser feito quando precisa de manutenção, a gente está sempre improvisando e resolvendo. A encontrar com pessoas que também estão circunnavegando, às vezes se tornam amigos como familiares, você cria vínculos e acaba fazendo fortes laços de amizade, mesmo que depois saiba que não vai encontrar mais com a pessoa, mas é um momento de celebrar. Sempre que pode estar junto numa situação dessas, é mais para trocar as experiências, e nessa situação ninguém quer saber se você é engenheiro, médico, nutricionista, jornalista, as pessoas só querem saber do que você está vivendo aqui e agora. Os nossos companheiros, animais, que muitas vezes vêm nos trazendo uma alegria muito grande, sejam aves. Esse leão marinho embarcou e acabou ficando numa longa soneca a bordo, acho que por umas 3 horas. Ele é muito fofinho, mas quando nos aproximávamos eu tentei agradar, daí ele ficava bem agressivo. E para ele ir embora a gente teve que acionar o motor para ele, com o barulho, voltar para o mar. Os golfinhos são uma energia indescritível, eles brincam com o veleiro, talvez porque o veleiro navegue numa velocidade baixa, então não é um movimento agressivo para eles, talvez porque ele é grandão em relação ao tamanho deles e ele não faz barulho e ele não tem nenhum cheiro poluente, não está liberando diesel na água, principalmente quando está velejando. Então os golfinhos adoram, fazem a maior farra. Nós também tivemos muito lazer e o mergulho é uma das atividades que adoramos, mergulhamos muito na região do Caribe, no todo o Oceano Pacífico, acompanhados de tubarões que eu aprendi a conviver, porque eram frequentemente companheiros de mergulho. Aventuras também em terra, o que sempre trazia uma sensação muito gostosa de sentir o cheiro do mato, o cheiro da terra molhada, coisas que você em alto mar, obviamente,
não tem. E o contato com animais da terra, como essa chita na África do Sul, que foi assim uma maravilha, uma vez que eu adoro todo tipo de felinos. Nós subimos, escalamos esse vulcão ainda em atividade recente, ele estava ainda quente e com um cheiro bem forte, tinha estado em atividade recentemente. Local mais bonito é uma resposta quase impossível de responder, porque eu acho que também o que deixa o local bonito são as experiências vividas nesse local. Então, ora com outras pessoas, ora sem ninguém, mas depende muito do que você vivencia naquela situação. Isso faz dele ser um lugar mais bonito. E os contrastes de chegar, por exemplo, numa cidade super moderna, como Singapura, toda desenvolvida, cheia de luzes, ou estar em alto mar, apenas acompanhado de um barquinho de pescador local, super rudimentar e não vê nada de civilização. O povo mais interessante, também não tenho resposta, esses são índios Kuna, na região de San Blas, no Panamá. Tivemos uma experiência de comércio por escambo, porque são várias ilhas e não interessa dinheiro para eles. Então a gente trocou um óleo, por exemplo, por um artesanato, algumas frutas por um batom, que elas eram muito vaidosas e queriam, estavam interessadíssimas no que eu poderia ter para trocar com elas. As dançarinas em Bali, os abridores de coco em Papete, na Polinésia, e as maiores lições. Simplicidade e objetividade, eu acho que essas duas coisas estão juntas e nós tivemos que buscar soluções simples e objetivas para grandes problemas. E acabamos descobrindo que às vezes a solução melhor é a mais simples e a mais objetiva. Então, não complique, simplifique, às vezes dá mais certo. Adaptabilidade, quantas vezes planejamos um determinado local, tivemos que mudar o rumo e a rota e alteramos de forma a respeitar alguma condição de mau tempo ou alguma previsão climática que não seria favorável se fôssemos para aquele local. E isso tem nos valido muito durante este ano tão duro que nós estamos vivendo com a pandemia, nos adaptar a novas realidades e administrar o essencial. Vivendo num local tão pequeno e sempre controlando muito a parte financeira, obviamente, para podermos realizar esta aventura, então pensávamos muitas vezes antes de adquirir alguma coisa nova, se não podíamos utilizar melhor aquilo que já tínhamos, reciclando, reutilizando, reinventando. E isso sempre dava certo. Então, eu acho que isso nós trouxemos para o nosso dia a dia e não vamos nunca mais mudar o nosso comportamento com relação a essas questões. E conseguimos! E vamos ver o que aconteceu depois disso. Bem, e agora você deve estar pensando o que eles fizeram da vida deles depois que essa aventura terminou. Voltamos a trabalhar, eu voltei a atender no consultório, o José começou a voar numa empresa nacional de aviação. Nesse meio tempo, Tutatis foi vendido, continua belo e formoso navegando pela costa do Brasil, com um casal super bacana lá de Natal. E há 2 anos, o José recebeu uma proposta de trabalho para uma companhia de aviação europeia. Seria para morarmos na Espanha, bem na costa mediterrânea. Lá fomos nós. E isso aconteceu há 2 anos. Primeiro ano moramos num apartamento, mas sempre com o olho comprido, aquele mar maravilhoso. E não é de ver que encontramos outro veleiro. Ele se chama Vaiag, nós nos mudamos há 1 ano, voltamos a viver a bordo. Dessa vez, como estamos trabalhando, vivemos numa marina, saímos para navegar na região, sempre que temos folga do trabalho, e sempre pensando que se tivermos um novo sonho, colocarmos foco e objetivo, quem sabe
faremos acontecer uma nova história. Por que não? É só querer.